Olá, pessoal. E professora Daniele Reis, da Taverna.club. Hoje nós estamos em mais uma live para falar sobre esta reta final de OAB, né? Na verdade, para dar algumas dicas aí essenciais para vocês nesta véspera de provas, né? O pessoal que vai prestar o próximo exame está aí com certeza se preparando bastante nesses últimos dias, aproveitaram aí o carnaval para focar nos estudos. Nós, no nosso curso da Tavênia, disponibilizamos para o pessoal, além do material habitual de todas as aulas, das aulas virtuais, a gente disponibilizou um simulado online, o pessoal fez, já pôde ver mais uma vez os pontos delicados aí que precisam ser tratados. Então tá todo mundo aí se dedicando um pouquinho não, muito, na verdade, para o exame que é agora domingo, né? No nosso curso também a gente sempre deixa o sábado, né, para que os alunos possam gabaritar em ética. Então, como é a disciplina que mais pontua, a gente deixa para última aula, para que eles apareçam aí na aula fresquinhos com o conteúdo. Então, a nossa próxima aula sábado será assim. E a live hoje, estrategicamente, foi justamente para falar um pouco para vocês como que a OAB ela vai garantir que você não passe. Ou melhor, como que a gente garante do outro lado, né? Por sua vez, que você faça mais de 40 pontos. Os 40 pontos ou mais, né? Como que a gente faz isso? Não é só com o estudo. A gente tem todo um preparo, inclusive emocional, extremamente importante, né? Então, isso que a gente vai tratar um pouquinho aqui. A professora Peta acho que não vai conseguir entrar, ela tá num compromisso. O professor Rafa tá chegando aí de um cliente, acho que vai conseguir, mas independente disso, a gente vai tocando. Deixa eu falar um boa noite aqui, Joyce, Kelly, a Débora, a Laís, o Ivo, né? Todo mundo que tá aqui com a gente, todo mundo que vai assistir posteriormente essa live, lembra que é uma live especial para você se dar bem no próximo exame, né? Não só no próximo exame, quem eventualmente não vai fazer esse, vai fazer o próximo, vai poder assistir essa live posteriormente e tirar daí várias dicas. Então vamos lá. Eu acho que o professor Rafa ainda não tá aqui, quando der ele vai chamar, então não tem problema. Mas nós aqui, por sua vez, vamos falando destes pontos aí importantes, tá? Bom, uma coisa relevantíssima. Nessa semana, nós estamos postando para vocês um resumo dos principais pontos que a OAB cobra em todas as matérias, tá? Então, já saiu a parte 1, ainda tem parte 2 e parte 3. Então, nos acompanhe. Acompanhe aí o nosso conteúdo nessa semana para te ajudar no exame da OAB, tá? Fora isso, o professor Rafa, a professora Peta e eu também temos o nosso conteúdo de segunda, quarta e sexta com outras dicas que nós sempre focamos para vocês em pontos que a OAB mais cobra, tá? Deixa eu ver aqui que o professor Rafa entrou. E agora, eu quero falar para você dessa estratégia que a OAB usa para as famosas pegadinhas. Boa Olá, noite, boa Rafa, noite. tudo Tudo bom? bem? Tudo ótimo. Vamos Tudo lá. jóia e você? Tudo bem. Boa noite a todos os Então, presentes. Vamos lá que tá chegando, eu hein? tô. É, pois é, eu iniciei dizendo que a nossa estratégia aqui essa semana foi justamente essa live para a gente ajudar eles aí a sair dos 39 pontos, né? Dos 38, dos 39 e passarem aí dos 40 em diante.
Então, que seja útil essa live de hoje, mas não só essa live, como também todo o conteúdo que a gente posta diariamente, pessoal. Acompanhe aí, porque todo dia tem conteúdo, e nessa última semana, especialmente, a gente tem focado mais ainda no que você deve rever, porque agora não dá tempo de começar lá, do começo, né? Então é focar, o pessoal aí do nosso curso da Tavênia vai focar em ética no final de semana. Durante a semana e aí no feriado o pessoal já aproveitou para rever todas as matérias que já tiveram aula presencial ou mesmo as aulas online que a gente disponibiliza. Aqui no Instagram, a gente tem colocado os pontos essenciais de cada matéria que cai no exame da OAB, que mais cai, né? Então, hoje, essa live, estrategicamente, foi justamente para tentar ajudar o pessoal a entender como que é essa prova e como que eles podem melhorar o seu desempenho, né, Rafa? Não sei se você quer falar alguma coisa. Não, com certeza. Para o pessoal que vai fazer esse exame agora de sábado, agora é a reta final, né? Não adianta a gente falar do que tem que estudar, como tem que estudar, porque agora basicamente tem que estar feito. É mais a questão psicológica, a questão de organização, a questão de a gente trouxe, até para conseguir alertar e tirar alguns mitos e alguns medos que os candidatos vão ter agora no sábado, no domingo, né? E no domingo. Isso mesmo, isso mesmo. O Rafa falou de uma coisa que eu também já tinha introduzido aqui para o pessoal até você entrar, que eu estava falando, não é só, né, principalmente essa última semana, a gente querer rever tudo, primeiro porque não dá, e aí você vai ficar nervoso. Pelo contrário, foca no seu cronograma, no seu planejamento de estudo que tem que ter, não tem jeito, gente, tem que ter um planejamento, né? Não vai querer agora, nos últimos dias, rever tudo, porque é impossível. Foca nisso, mas foca principalmente no emocional. Pessoal aí do Datavênia, também eu disponibilizei o link de lives que eu já fiz há um tempo atrás, mas que são plenamente válidas, e quem se interessar tá lá no YouTube do Datavênia, tá? Entra lá e olha, porque foram 2 lives que eu fiz com o professor Alexandre Teles, que é coach, inclusive coach de OAB, e ele deu várias dicas para o famoso branco, para o esquecimento, para o nervoso, para o desespero, para tudo que você imaginar, né? Inclusive técnicas, exercícios para fazer nesse momento. Então, é isso, né? Basicamente, o controle emocional e seguir com o plano. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar é que, assim, a FGV, ela tem um estilo muito próprio. A gente também fez um post disso recentemente, explicando para vocês. Então, a gente vai retomar isso aqui um pouquinho. Ela tem um estilo muito próprio, geralmente de fazer questões longas, que vai te deixando cansado, né? Mas essas questões nada mais são para introduzir um problema, né? Introduzem um problema, e aí logo abaixo elas vão pedir a sua solução. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, de como que a OAB faz, então, para que a gente não consiga avançar nessa primeira fase, é essa técnica. Não que, obviamente, o objetivo central da FGV seja reprovar os alunos. Embora eu sei que tem alguns que vão falar assim, é sim, né? Quer reprovar a gente. Não é. Mas é mesmo para ficar mais dificultoso, para saber se você estudou, se você está atento, se você está preparado, porque a gente fala, advogar não é fácil, né? Advogar requer muita habilidade, requer muita atenção, requer muita diligência, muito cuidado. Então, é isso que a OAB quer. Por isso que, inclusive, ela não vai buscar coisas lá muito, muito, muito profundas. Por isso que a gente consegue diagnosticar o que mais cai, porque ela tem uma recorrência em alguns temas. Então, não é impossível, absolutamente impossível. Muito pelo contrário, a gente vê todo exame que muita gente passa, né? Mas o que a gente quer é ajudar quem está começando agora e quem está aí um pouquinho travado, e vai dar certo, né? Então, primeira coisa é entender que ela tem esse estilo. Então, não desesperar também quando vê aquela questão gigante. Pessoal que fez o nosso simulado aí, que são os nossos alunos,
Nesse simulado, a professora Peta, inclusive, que separou algumas questões, que preparou, ela até estava me falando, falou assim, eu foquei em buscar questões longas, para que eles sintam mesmo essa dificuldade, para que não chegue lá no dia, porque uma das dicas importantes aqui para você passar dos 40 pontos é simular, gente, né? Fazer simulado. E fazer simulado não assim, vou começar a fazer o simulado e eu paro para ir no banheiro, para ver TV, para ver o celular. Não. É começar às 13 horas, que é o horário da prova, e ficar 5 horas sentadinho, se for necessário, ali. Né? É ter do seu lado lá sua aguinha, barrinha de chocolate ou de cereal, o que quer que você queira comer lá no dia, para não dispersar, é estar com o celular desligado, não cair na tentação de pesquisar nada em lugar nenhum, porque você não vai ter essa ajuda lá no dia, né? Inclusive, quem esteve aí muito acostumado às colas, né? Esquece, porque aqui é impossível. Impossível, gente. Não é que é difícil, é impossível. Vai ter vários fiscais o tempo todo em cima de você. E aí acho que você não quer ser eliminado, certo? Por conta de uma cola que vai ser, inclusive, vergonhoso. Então, a simulação ela é extremamente importante, né, Rafa? Com certeza, com certeza. É, simular é muito importante para você saber como você vai se sentir na hora, né? A grande maioria dos candidatos no exame da ordem, eles tiram de 30 a 50 pontos. Dificilmente alguém tira menos que 30 e alguém tira mais que 50 pontos. Então, o segredo para você passar desses 40 é justamente a questão psicológica na hora. Eu costumo falar também que a prova da OAB ela é uma prova, com perdão da palavra, ela é uma prova ordinária, ela é feita para te cansar. Você começa bem, 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 quando você chega lá nas 50, nas 60, você não aguenta mais ler. E é proposital, então você tem que fazer a prova preparado para esse cansaço. Ela vai tentar te cansar e você não pode deixar que ela te canse. Você tem que estar muito bem e só simulando você vai conseguir Você vai saber pegar. novamente. Isso, e inclusive pegar essas dicas que a gente está trazendo aqui para vocês mais detalhados, que a gente traz nos nossos conteúdos, não só do conteúdo de prova em si, mas dessas estratégias da OAB. Então, eu falei de um tipo de questão muito longa, onde, inclusive, que ela vai embasar as alternativas. Mas a OAB também faz, no meio aí das suas questões, dentre as suas 80 questões, ela também faz conteúdos com questões mais diretas. E estes você tem que ter um pouco mais de conhecimento mais profundo, porque ela quer entender se você sabe a letra da lei. Por isso que uma das boas estratégias para quem faz lá o seu planejamento de estudo é estudar a lei seca que a gente fala, é interpretar a lei seca, não ficar aí se distraindo muito com teorias de doutrinas, classificações, porque isso não é o foco essencial da OAB, né, da FGV, na verdade, quando ela prepara as provas, né? Então, um outro tipo de questão que a gente percebe também é esse, que aí a banca vai fazer uma pergunta de um caso concreto, e aí o candidato vai ter que ter conhecimento daquele fundamento jurídico, né? Isso também é importante. Outra coisa é que ela também usa questões mais complexas, né? E ela não fornece, às vezes, o caso concreto. Então, essa é uma outra modalidade. Mas aí ela faz um questionamento indireto no meio da questão, né? Então, ela coloca não um caso concreto, hipotético, né? Um caso, mas ela coloca questões capciosas, por isso que em muitas questões, inclusive, a gente relaciona, sei lá, por exemplo, o mesmo conteúdo ele pode cair tanto em direito civil como pode cair em direito constitucional, em direito administrativo. Por exemplo, se a gente estiver falando de responsabilidade civil. E isso sem ter um caso concreto que envolva aquela questão toda. Então, essas são algumas formas que a OAB utiliza aí, a FGV utiliza para nos perguntar. Um falso problema, a OAB também vai pôr lá. Um falso problema para saber se aquilo procede ou não. É muito comum a gente ver os falsos problemas em processo civil, processo penal, processo tributário, que geralmente ela coloca o falso problema e ela fala
que o advogado, por exemplo, ou a parte, adotou tal medida e quer saber se aquilo procede ou não, né? Então, é muito comum no meio processual a gente ter esse tipo dos falsos, da questão de falso problema, Isso é muito né, comum Rafa? mesmo, muito comum, muito comum. Pois é. É aquele tipo de questão que ela fala: Joãozinho estava andando pela rua, qual é a cor da laranja? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas ela faz justamente para te cansar e a pergunta está na última linha, então é capciosa mesmo. Isso mesmo, isso mesmo. Então, acho que assim, se tivesse uma dica essencial para as pessoas agora esses últimos dias, para mim, não sei o que você pensa, Rafa, mas Rafa, acho que é simular, né? Então, retomar esse assunto, que também fez parte de um post nosso aí na semana passada. Como eu já falei, desliga o celular, começa às 13 horas, não se distrai, não estoura esse tempo de 5 horas. Imprime direitinho o simulado, até para você escrever, fazer, né? Como se você estivesse lá mesmo na hora. Estuda num lugar confortável, onde ninguém vai te interromper, te atrapalhar. Tira essas 5 horas para fazer o simulado direitinho, para que você não seja interrompido. Então, assim, utilizar as mesmas condições que você do dia da prova, né? Inclusive, a gente lá no curso disponibilizou no sábado, no domingo para o pessoal, mas quem conseguiu fazer no domingo, melhor ainda, né? Porque aí simulou exatamente no dia correto da semana, não que. Por conta mesmo, eu falo isso por conta da correria do dia a dia. Ainda nos dias aí de feriado, talvez o pessoal conseguiu estudar com mais calma, quem conseguiu fazer até mais de uma vez a prova, os simulados, questões, ótimo. Mas agora já volta a loucura, né? Nós já estamos hoje loucos com todo o trabalho, desde de cedo. Então, para todo mundo é assim, voltou o carnaval, começou o ano, como se diz todo ano, né? Começou o ano depois do carnaval. Então, já a loucura volta. Então, procura arrumar um horário que seja bacana para fazer essa simulação e resolva aí essas questões. Assim que terminar, é importante corrigir e ver lá os pontos que você falhou para não falhar lá na prova. Essa é a importância do simulado. É melhor falhar agora do que deixá-la na prova. E sem desespero, de novo. De falar, ai, não fiz os 40 pontos. Ou falhei nisso, falhei naquilo. Meu Deus, aí lembra de uma coisa, lembra de outra matéria. Sem desespero. Relembra aquele ponto que você foi mal na prova, né? Sei lá, vou falar de um tema do Rafa. Fez uma questão de imunidade tributária e foi mal. Pega lá só a imunidade tributária, estuda aquilo, não vai estudar teorias, não vai querer ler o CTN inteiro, não é isso, né? Então, foca naquilo, bora. Qual foi a outra que eu errei? E vai pontuando. Porque aí você vai anotando essas questões aí que você acertou, que você não acertou, e você vai gravando, né? Melhorando aí o seu potencial de aprovação. Você vai chegando aí mais próximo onde a gente deseja, inclusive, que você chegue também, né? Por isso que nós estamos aqui, né, Rafa? Não, com certeza. E simular, fazer simulados não é, na minha opinião, obviamente, não é deitar na cama, não é pegar o celular e fazer pelo celular ou fazer deitado na cama. É justamente trancar a porta, pegar e realmente resolver o simulado, porque é nisso que você vai entender quantas horas, quantos minutos você conseguiu ficar concentrado, quando você começou a ficar desconcentrado. Depois, pegar o resultado, verificar as questões, elas não são sortidas, elas seguem uma ordem por disciplina. Então, é pegar onde você mais errou e fazer justamente o que a Dani falou. E aí você não precisa estudar doutrina, estudar jurisprudência, como muito bem a Dani falou. Pega o artigo da lei ou o artigo da Constituição, dependendo do tema, e dá uma lida. Eu tenho certeza que se você ler o dispositivo legal que está falando daquele tema e olhar de novo para a questão, você vai saber a resposta. Então, fazer esse Sim, levantamento no simulado é muito, muito importante. Parece fácil a gente muito falando, mas importante. faz muita, muita diferença e às vezes o pessoal não se preocupa com isso. Então é muito importante mesmo. Isso mesmo. Bom, e aí
chegou lá o momento da prova. Você prepara com antecedência, cuidado com o que come na véspera. A gente vai fazendo umas postagenzinhas dessas para alertar vocês. Mas vê com antecedência onde que vai ser sua prova, esteja separado, separe seu documento, sua aguinha, o que quer que seja que você vai levar, vê direito com quem você vai, com muita antecedência para não correr aquele risco de chegar em cima da hora, chegar atrasado, já ficar nervoso com atraso, porque isso também é péssimo. E aí sentou lá, respirou fundo, pegou a prova, equilíbrio emocional, respira, respiração. Respiração é base de tudo. Eu falo sempre para os alunos, inclusive na sala, lá no cursinho, da importância de respirar, de meditar, mas use a técnica que você melhor se adequar, mas respire lá, respira fundo e começa. Você também já vai ter aí a sua estratégia. Se você fez o simulado, você sabe como é melhor para você. Se você vai seguir a ordem certinho do início ao fim, ou se você vai, por exemplo, em ética, porque tem mais pontos, e aí depois você vai passar para, por exemplo, direito civil, penal, processo penal, trabalhista, enfim, o que vai pontuando mais vai deixar as outras por último, né? Mas sem deixar de fazer nada. Porque aí você tem que ter uma leitura atenta e confiar no que você já pensou de resposta de bate-pronto. Primeiro, porque você tem, em média, 3 minutos por questão. Então, é um tempo curto, principalmente pensando naquelas questões que a gente mencionou aqui, que são grandes, né? Que são, além de capciosas, são grandes, né? Então, foca ali, atenção e confia no seu taco. Cuidado com esse negócio da dúvida. Ah, eu acho que é essa. Aí daqui a pouco olha de novo. Ah, mas será que não é essa? Será que não é aquela? Vai certeiro, sabe? Vai certeiro. E principalmente, cuidado com o tempo para ter tempo suficiente de também fazer com calma o passar lá No como chama, gabarito, Rafa? né? No gabarito, E presta né? atenção, gente, nesse gabarito. Eu já vi gente que errou no gabarito por volta da questão 15, 20 e fez errado até o final. Então Não, presta atenção, gente. Não não, façam isso, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. é isso E o mesmo. tempo É ele é isso mesmo. realmente importantíssimo. A prova ela dura 5 horas. A gente tem 80 questões, então dá uma média entre 3 e 4 minutos para cada questão. É bastante tempo, gente. E vão ter aquelas questões que você vai demorar 1 minuto, que você vai bater o olho e já vai saber, e vai sobrar tempo para as outras. Então, tentem dividir esses tempos, verifiquem o horário, vão acompanhando mesmo, tá? É muito importante isso. E o gabarito É. também, muito importante. Dá uma alongada durante, né? A indicação é, inclusive, que de 50 a 60 minutos de prova ali, tenso em cima, né? Com a cabeça baixa ali fazendo a prova, é que você dê uma alongada, respira, volta para a questão, volta para a prova, né? Se precisar ir no banheiro, também não precisa passar mal lá e falar, não posso sair daqui, pelo amor de Deus, são só 3 minutos por questão. Justamente pelo fato do que o Rafa acabou de falar, às vezes em uma questão você vai em menos de 1 minuto responder. Porque lembra que também tem aquelas questões bem diretas, bem curtinhas, né? E aí você vai usar o tempo dessas para outra. Ir no banheiro, coisa de 5 minutos, às vezes nem isso, não vai atrapalhar absolutamente a tua prova. Então fiquem tranquilos. Só administrem bem esse tempo para não dar o desespero no final. Olha que tristeza aí você fazer como o exemplo do Rafa, da 15 em diante, tudo errado. Com Ou nem que não certeza. seja, nem que seja uma, né, Rafa? Já faz Uma diferença. aluna nossa esse final de semana falou, ai, fiz 39, ai, que pena no simulado, né? Fiz 39. Aí ela reviu, né? Estudou, fez a lição de casa certinho que a gente fala, vai lá, vê os pontos. Aí ela falou assim: olha, na verdade, se eu não tivesse passado para o gabarito uma errada, eu teria feito os 40. Então, seja da 15 em diante, como o exemplo do Rafa, ou seja, uma que falte para os seus 40, está reprovado do mesmo jeito, é triste do mesmo jeito. E que não seja por uma bobagem dessa, né, gente? Muito, muito triste isso. Então, respira, Com certeza. pensa, vai com calma, com foco, né? É, que vai dar tudo certo, né? É o que eu falei, a grande maioria tira entre 30 e 50. Então, uma questão, duas questões que eventualmente você passar errado no gabarito,
Dá muita diferença. Ah, E eu tenho uma justamente. dica também, mas isso é coisa minha, não tem nenhum viés científico, não tem nenhuma comprovação científica, é fonte da minha mente. Se você bater É, o olho em uma alternativa e acha que é aquela e colocou o xizinho nela, quando você voltar nela, não muda a alternativa, pelo amor de Deus. não A muda. grande maioria Isso. erra, porque a visão fica viciada. Então a primeira visão é sempre melhor do que a outra. Então não muda a alternativa, tá, gente? Por favor. É, gente, é isso mesmo. Não é científico, mas é comprovado. Sim, Se com é certeza. E possível. muito, sempre assim. Sempre, Sempre muitas assim. vezes. A gente ouve muito, gente. A gente está nessa vida aqui há muitos anos. E a gente ouve muitos alunos falar isso pra gente. E conosco também já aconteceu em algum momento da vida, né, Rafa? E não Sim. muda, gente. Confia no taco de vocês. Eu sempre falo isso. Confia no seu taco, né? Ó, a Kelly falando, prova viva aqui, né? Já fiz isso e me lasquei. Ela me contou isso pessoalmente. Falei, confia no taco. Vai naquela que você pensou. É melhor você falar, errei, mas eu tinha certeza absoluta ou quase que absoluta, né? Do que você falar, putz, estava certo, eu fui lá na dúvida, mudei. Se eu não tivesse, porque o se mata a gente, né? Se eu não tivesse feito, se fosse, né? Se isso mata. Então, por isso da importância de planejar e guiar essa meta de planejamento para não ter arrependimento, né? Voltar sempre para os estudos quando dá uma escorregadinha ou outra, né? Rafa, está me vendo? Tô Tá. sim. Deu uma travada aqui, mas tô ouvindo tudo. Voltar, voltar para os estudos quando dá uma escorregadinha, mas agora, principalmente, sem o desespero, continua no plano, se organiza para a véspera, para quem vai fazer aula beleza, tem gente que vai para aqueles cursos com trocentas mil matérias, eu não sei até que ponto isso é bom, eu não gosto, né? Porque aí começa a revisar, aí o professor fala de um ponto, vai faltar 99 mil outros pontos e você, putz, é muita coisa para a véspera. Então, por isso que nós temos como estratégia deixar a ética, que é o que mais pontua, e tem ajudado os alunos, né, essa estratégia. E cada um segue aí, então, o seu plano e equilíbrio, porque vai dar certo, né? Não troquem, né, Kelly? Aquela Kelly falou, não troquem. Fiz 39 quando, na verdade, era para fazer 45. Olha a diferença, gente. Pois é, Olha a pois diferença. é. Não troquem, é isso mesmo, né? Bom, gente, deem uma olhada lá nos nossos posts aqui no Instagram. Vai ter aí resumos de alguns pontos, como eu já disse no início, parte um, parte 2, parte 3. Amanhã tem mais alguns pontos para você revisar só esses pontinhos até sábado, né? E aí, sábado à tarde, sábado à noite, descansa a cabeça, mas não vai para balada, não vai beber, não vai comer nada horroroso para Não passar vai mal no comer dia uma seguinte, nada feijoada, né? disso. Pelo amor de Deus. Não. É, feijoada, sei lá, o pessoal vai lá, vou comer um hambúrguer hoje. Aí amanhece virado do avesso, Pois é. né? Acaba com a prova. Então, cuidado com essas coisas que podem parecer bobas, mas não são. Então, uma jantinha leve, vai dormir, não vou dizer vai dormir cedo, mas não fica focando no estudo até tarde, porque vai te desesperar. Acorda também no domingo e faz alguma coisa que você gosta, vai cedo para a prova. Lembra dessas dicas, porque a gente fala por experiência, repito, por anos lidando com alunos na mesma situação, tá? Exatamente. E E é é sempre a isso. mesma história, né? São sempre as mesmas experiências, são sempre os mesmos temas que o pessoal depois da prova fala, nossa, na hora da prova eu lembrei disso e deu certo. Ou ao contrário, na hora da prova eu fiz isso e foi a pior coisa que eu fiz. Então, o que a gente vem trazer de dica aqui é justamente com base nas experiências dos alunos que a gente passa, né? Então, a gente não está falando da boca para fora, com certeza é muito, muito importante Muito isso, tá? importante isso, tá? É isso mesmo. A Kelly tá falando, sábado à tarde vamos pro Data V, né? Isso aí. Aula de Sábado à ética. tarde, aula de ética, aula que vai ser importante para vocês, né?
E boas vibrações para todos que estão no nosso curso ou não, mas que vão prestar aí a OAB. Sucesso para vocês, depois nos contem, tá bom? Com certeza. Se eu pudesse, Rafa, estaria valeu. Se eu pudesse, estaria lá do lado, fazendo a prova para vocês, mas eu não posso, então jogando muita energia positiva para vocês, tá bom? Muita energia para vocês, tá bom? É isso aí. Obrigadão, Rafa. Bom descanso a todos. Brigadão e até a próxima. Até a próxima. Bom descanso, Até a mas não próxima. muito. Bom Vamos descanso, estudar, mas não hein? muito. Vamos estudar, hein? Vamos estudar. Boa Aproveita noite, hoje. gente. Boa noite, gente. Beijo, Obrigado. tchau, gente.